Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rubrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Em tempo de pandemia, as autarquias estão na primeira linha na gestão dos seus recursos, em parceria com a Proteção Civil, bombeiros, Corpo Médico, centros de saúde, hospitais. Olá, bom dia, doutora Isilda Gomes. Presumo que desde que começou esta pandemia e em que posteriormente o Governo decretou o estado de emergência, o trabalho na autarquia de Portimão não teve mãos a medir. Quais as principais dificuldades que sentiu nesta hora de aflição para acudir o melhor possível às necessidades sanitárias da comunidade portimonense? Muito bom dia a todos. Naturalmente que as dificuldades são sempre muitas, mas a principal dificuldade que nós temos sentido é na aquisição de materiais de segurança para os nossos profissionais e para os nossos cidadãos que estão na frente de batalha, naturalmente. Como toda a gente tem constatado, através das notícias, de facto, a falha na aquisição desses equipamentos deve-se a uma redução na produção e a uma redução no transporte para Portugal. E, de facto, essa tem sido a principal dificuldade. Houve também uma outra dificuldade, obviamente, e que tem a ver com a necessidade de confinamento dos nossos concidadãos. Houve alguns dias em que se registaram vários aglomerados de pessoas nas ruas, eu diria em número excessivo, por questões de segurança, e por isso foi preciso tomarmos medidas mais drásticas. Aliás, todos estão recordados do toque das sirenes e esperamos que não tenhamos que voltar a fazê-lo, porque isso significa que todos os cidadãos estão a cumprir aquilo que são as orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde. E essas orientações têm em vista, sobretudo, manter a nossa segurança e a segurança dos nossos concidadãos. Estamos a lutar com um inimigo que não vemos, que desconhecemos e que ainda não sabemos com que armas o podemos combater. Agora, sabemos que, de facto, o confinamento, o isolamento social, a manutenção de todas as regras de segurança é meio caminho andado para nós podermos evitar um contágio, digamos, desregulado, que é isso que nós todos pretendemos evitar. Temos, naturalmente, alguns casos positivos em Portimão, mas perfeitamente controlados, devidamente conhecidos, portanto, não há transmissão comunitária, o que é muito bom e o que permite, digamos, manter alguma segurança no nosso município, que é esse trabalho que toda a gente tem estado a fazer. Doutora Isilda, sei que a Câmara Municipal de Portimão criou o Arena True para dar realmente apoio a todas aquelas pessoas que necessitem de fazer o teste do Covid-19 e que disponibilizou inclusive cerca de 100 camas no Arena para que realmente, como já referi anteriormente, as pessoas, em caso de necessidade, tenham as infraestruturas mínimas para o fazer. Bom, nós temos neste momento, e é com algum orgulho que eu posso dizer, porque nós andamos sempre 2 passos à frente. Nós temos neste momento disponíveis cerca de 400 camas. Isto é, estamos preparados e esperemos que não, porque nós sabemos que o principal problema, até porque 1/3 das mortes aconteceram em lares, 1/3 das mortes a nível nacional, e portanto nós temos que estar preparados para qualquer eventualidade. No entanto, já foram feitos testes a 3 lares em Portimão e os resultados foram todos negativos. Mas mesmo assim, nós estamos completamente preparados com as ZAPs, portanto, as zonas para atendimento das pessoas, se for necessário fazer o acolhimento, portanto, as zonas de acolhimento, quer de lares, quer de outros grupos, nós temos já 4 ZAPs montadas. E por isso temos uma ZAP em Alvor, uma ZAP na Mexilhoeira, portanto nas 2 escolas, temos uma no autódromo e temos também a pousada da juventude. Portanto, isto em termos de ZAPs. Eu, por exemplo, posso dizer que a pousada da juventude consegue albergar o maior lar que nós temos.
O maior lar que nós temos tem 114 utentes e a pousada da juventude tem 120 quartos. Portanto, nós estamos completamente preparados para dar essa resposta. Esse Mas tem o que sido... nós estamos agora, Sim, peço desculpa, o que Sim, nós sim. estamos agora a montar é um hospital de campanha no Portimão Arena. E aí sim vai ficar um verdadeiro hospital para socorrer doentes que possivelmente não serão Covid, mas serão outros doentes que deixarão camas do hospital do Chua de Portimão e poderão ocupar essas camas por forma a que o hospital propriamente dito fique liberto para dar resposta às situações do Covid-19. Mais graves, exatamente. Mais graves. Doutora, exatamente. tem sido um problema generalizado a nível nacional das câmaras municipais os lares de idosos e para aquilo que me está a dizer, estou a verificar que, como a senhora disse, já está um passo à frente relativamente a essa situação e realmente estão a testar todos os idosos se sim ou não têm Covid-19, que era para fazerem um rastreio e darem seguimento àquilo que a DGS recomenda. Exatamente. Aliás, olha, hoje de manhã, passei a manhã em Alvor, porque não fui assistir naturalmente aos testes, mas fui acompanhar os testes na Santa Casa da Misericórdia de Alvor, portanto, no centro. E aí posso dizer que hoje foram testadas de manhã 71 pessoas, portanto, entre utentes do lar e os trabalhadores, e teremos naturalmente os resultados amanhã. Mas como já disse, nós já testámos 3 lares, os utentes e os trabalhadores, e nos 3 lares o resultado foi todo negativo. Portanto, esperemos que neste também aconteça o mesmo e agora vamos, no prazo máximo de 15 dias, eu tive a garantia hoje do ABC de que todos os nossos lares estarão testados. Aliás, também já não faltam muitos. Mas, de facto, este é um trabalho exemplar por parte do ABC, dos técnicos do ABC, do seu diretor, o Dr. Nuno Marques, que tem feito um trabalho fantástico e que isto permite-nos também ter mais alguma tranquilidade, porque, de facto, a nossa maior preocupação são os lares, até pela facilidade de contágio, de transmissão, e por isso, quando chegarmos ao final, aí sim respiraremos de alívio. Doutora Isilda, para finalizarmos, sei que a Câmara Municipal de Portimão, há cerca de talvez 2 semanas atrás, tomou medidas no sentido de ajudar os mais necessitados da nossa sociedade, pessoas que eventualmente perderam os seus empregos, e a Câmara, sensível a essa situação social, tomou várias medidas. Queria aqui enumerar algumas. Olha, desde logo o reforço no subsídio de apoio ao arrendamento, no subsídio à aquisição de medicamentos, na tarifa social da água, na disponibilização de vouchers para poderem adquirir mantimentos aqui no nosso mercado municipal, mas vamos mais longe no fornecimento de alimentação a quem de facto tenha necessidade. Eu não quero é que os nossos concidadãos que estão a passar por um momento tão difícil, aliás, estamos todos a passar por um momento difícil, não quero que tenham essas necessidades, são necessidades emergentes. E, portanto, nós temos um fundo de emergência social municipal, no montante de 2 milhões de euros, que nos permite dar resposta a todas essas situações. Não só nessa área, como também na área empresarial. Por exemplo, os nossos vendedores do mercado, os que estão abertos só vão pagar 50% e os que estão fechados não vão pagar nada. Não vão ser cobradas as taxas das esplanadas, dos reclames, nada disso, da publicidade, nada disso vai ser pago. Mas agora também estamos a tomar 2 medidas importantíssimas. Uma delas é a aquisição de tablets para todos os nossos alunos que não tenham tablets ou que não tenham computadores, não tenham meios de comunicação para receberem as suas aulas. E não só vamos fornecer os tablets, como inclusivamente vamos pagar o acesso à internet. Portanto, vamos disponibilizar um router, uma pen, para que possam ter acesso à internet. E Muito também bem. estamos num procedimento de aquisição de aliás, são muitos milhares de máscaras, são 150 mil máscaras,
que vamos adquirir, que já estamos a adquirir e que vamos distribuir, sobretudo, às pessoas mais carenciadas. Considerando que hoje já há máscaras à venda nas farmácias para as pessoas que têm mais capacidade económica, nós estamos a pensar distribuir a toda a gente algumas, mas depois, obviamente, reforçarmos as pessoas com mais carências económicas e que, portanto, não têm capacidade para adquiri-las, porque hoje o preço a que são vendidas na farmácia são, de facto, preços elevados, porque, naturalmente, as farmácias também as adquirem a preços muito elevados. Claro. Portanto, é isso tudo que nós estamos a fazer também neste Sim, momento. senhor. Doutora Isilda, para concluirmos, sei que, e toda a gente sabe, que uma das primeiras medidas que foram tomadas pela Câmara Municipal de Portimão teve a ver com o desvio da verba que estava, portanto, direcionada para a motonáutica, esse valor na aquisição de equipamento de auxílio à respiração. Exatamente, ventiladores. Os chamados ventiladores, exatamente. Esse é o nosso maior problema. Nós adquirimos 350 mil euros de ventiladores, 24 ventiladores, alguns deles com uma tecnologia completamente nova, a tecnologia é essa que só existem 2 ou 3 ventiladores no país. O problema é, de facto, a entrega. Portanto, isto tem sido um trabalho extenuante por parte dos membros da Proteção Civil que estão neste momento a acompanhar esse processo. Entregámos 4, temos o compromisso de que durante o mês de Abril chegam mais 6, mas até 24 falta muita coisa. E, de facto, essa é uma das nossas grandes preocupações. É termos dinheiro, querermos adquirir e não sermos capazes. Isto acontece a nível nacional, acontece a nível regional. É preciso não esquecer também que a nível da AMAL foram comprados 32, com o contributo de todos os presidentes de Câmara. A Câmara de Portimão deu também 150 mil euros para a aquisição desses computadores e posso dizer que até à data ainda não chegou nenhum. De modo que esta é uma guerra diária para a aquisição de equipamentos. E essa é uma das nossas grandes preocupações, nomeadamente os equipamentos o de proteção individual até para os nossos profissionais. Para os nossos profissionais da área da saúde, que têm feito um trabalho extraordinário, da segurança, toda a gente precisa de estar protegida. E, de facto, essa dificuldade é uma das situações Doutora muito Isilda, penalizantes. sim. Tem havido, por parte da população portimonense, um movimento solidário, digamos assim. Eu tenho feito aqui o retrato na Alvor FM e a nível de Facebook temos constatado que os portimonenses, quando é necessário serem solidários, são solidários. Há o movimento das agulhas marafadas, em que jogaram mãos à massa, salve seja, e começaram a fazer máscaras, toucas e cógulas. E um outro movimento em que também se disponibilizou na confecção de máscaras protetoras e realmente as pessoas têm aderido em massa. O que é que a doutora Isilda diz a esses portimonenses solidários que, numa hora de aflição, realmente estão cá para nos ajudar? Bom, os portimonenses já deram provas mais que uma vez da sua capacidade e da sua vontade de ajudar, da sua disponibilidade. Eu acho que os portimonenses, não acho, tenho a certeza, são pessoas muito responsáveis. E responsáveis por eles próprios e pelos outros. E por isso, sentindo esta responsabilidade, as pessoas aderem de uma forma entusiástica, de uma forma voluntariosa. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a toda a gente que se disponibiliza para este trabalho. Qual é a mensagem, doutora, que quer deixar? A mensagem é que todos somos poucos para levar por diante esta tarefa e que só com a ajuda de todos nós poderemos, de facto, fazê-lo. A principal ajuda que nós podemos dar neste momento é o confinamento. E é, de facto, mantermos a nossa segurança e a segurança dos demais. E é termos uma preocupação acrescida com os mais velhos, porque, de facto, são a população mais vulnerável. E, por isso, eu continuo a contar com os portimonenses, todos contamos uns com os outros, todos seremos poucos para lutarmos contra este inimigo que, como disse, nós não conhecemos. E eu acho que, de facto, este movimento de mais Portimão, melhor Portimão,
E Portimão em força, eu acho que é isto mesmo que eu sinto. Portimão está em força nesta luta. Sem dúvida. E isto é fantástico e revela que somos, de facto, um povo diferente. Doutora Isilda, isso nota-se no dia-a-dia. Muito obrigado pelas suas palavras e pela sua disponibilidade. Até uma próxima e cuide-se. Obrigado. Muito obrigada, eu é que agradeço. E muito bom dia a todos e uma boa semana. Obrigado. Obrigada. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rubrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.